Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 8. Eu farei essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com diligência, com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nós estamos estudando alguns dons. Nós temos dito que há algumas listas de dons espirituais na Bíblia. Romanos 12 é uma dessas listas. E nós já falamos sobre encorajamento, hospitalidade, intercessão, misericórdia, liderança, ensino. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério e contribuição. Assim nós vamos encerrar, porque o ano também já está encerrando, e depois em outras oportunidades nós vamos falar sobre dons individualmente. Mas para esse momento, eu gostaria que a gente atentasse para esse texto, essa passagem de Romanos 12, pois ela é muito conhecida, como várias passagens, né? Nós conhecemos separadas do seu contexto. E para nós às vezes é surpresa quando esse texto fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, e ele logo após ele vai falar como exemplo, né, o que seria isso, e aí ele vai falar sobre os dons espirituais. Qual que é o sacrifício que nós podemos apresentar a Deus? É servindo a Deus conforme o dom que nós recebemos pela fé, nós recebemos do próprio Deus, servir a Deus na igreja. Então eu gostaria que nós atentássemos para essa passagem. Ela começa: rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra pois, portanto, na Bíblia, todas as vezes que ela aparece, ela é como se fosse uma pausa indicando que vai fazer uma aplicação ou uma conclusão. Sabe aquele momento em que há uma parada e como se fosse, então agora, com tudo o que vocês aprenderam, vocês devem fazer isso. São momentos importantes na Bíblia. Até o final do capítulo 11, há explicações sobre doutrina, explicação sobre a justificação, sobre as providências de Deus, sobre tantas outras coisas. E aqui nesse momento, ele faz essa parada. Portanto, rogo-vos, pois... E aqui então, à luz de tudo o que foi explicado, há uma conclusão que Paulo quer, uma conclusão prática que Paulo quer que seus leitores capitem. Paulo suplica aos irmãos pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. O próprio capítulo 11 que ele acabou de expor, repare que ele fala: misericórdia de Deus é para todos. Aqui voltando um pouquinho, 11:25, ele está expondo sobre as misericórdias de Deus. O que são as misericórdias de Deus? Nós somos justificados
pela fé, pela misericórdia de Deus, nós somos perdoados do nosso pecado. Por essa misericórdia de Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que Deus chamou-nos como um seu povo pelas misericórdias de Deus. Então é como se ele dissesse exatamente isso: por tudo que Deus tem feito pela sua vida, por tudo que Deus fez por nós, por tudo que Deus fez por Deus, eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. E essa palavra sacrifício, ela muito nos remete ao Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram apresentados naquele momento. E aqui as palavras, vivo, santo e agradável a Deus, é interessante o contraste. O sacrifício do Antigo Testamento era um animal morto. O contraste está em nós oferecermos a nossa própria vida num sacrifício vivo, santo e agradável. No Antigo Testamento exigia-se que o animal era algo puro, santo, sem defeito. E aqui nós temos que nos apresentar diante de Deus também como alguém santo, como alguém que busca a purificação, ou seja, é um sacrifício que pretende dar o melhor de si mesmo. A palavra agradável, Deus não quer apenas o sacrifício mais bonito, o sacrifício mais perfeito, mas um sacrifício que seja agradável. Eu posso muito bem agradar os irmãos, mas não agradar a Deus. Nós podemos cantar e agradar a toda a igreja, mas não agradar a Deus. Em Amós nós encontramos vários alertas àquela igreja que apresentava um sacrifício que não agradava a Deus. Amós 5:21 diz: aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Sacrifício espiritual, agradável a Deus, o sacrifício humilde de alguém arrependido. E o que é apresentar um sacrifício? É exatamente esse cultuar a Deus. O sacrifício dá a ideia de exigir algo, Você está dando algo, e a ideia é dar de si mesmo a Deus. Ele diz que esse sacrifício é o culto racional. Uma outra linguagem traz a palavra culto espiritual ou culto lógico. O que nós oferecemos a Deus é uma adoração com entendimento. Não é simplesmente uma adoração de emoções, uma adoração sem conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, uma adoração apenas expressa corporalmente, mas é uma adoração de mente e coração que nós expressamos a Deus. E aí ele traz duas palavras importantes que servem para nós. Se nós vamos apresentar a Deus, e se nós queremos apresentarmos diante de Deus, servindo ao Senhor como esse culto racional, duas coisas precisam ser feitas: não vos conformeis e transformai-vos. Não vos conformeis. A palavra aqui é inconformismo. Inconformado com o quê? Não é inconformado simplesmente inconformado com as coisas, mas é inconformado com este século, com este mundo, com o mundo e a ideia do pecado que existe nesse mundo. É triste perceber que muitas vezes, aparentemente, não há diferença perceptível entre cristãos professos, nascidos de novo, e pessoas do mundo. Muitos cristãos estão vivendo como o próprio século. E aí a gente ouve aquela frase, A igreja secularizando, vivendo conforme este século. E é muito fato, nós sofremos todo tipo de pressão para nos conformar com este século,
a nos conformar com as coisas desse mundo. Mas nós precisamos entender que nós devemos viver obediência espiritual. E quando se fala que não vos conformeis com esse século, não é simplesmente evitar alguns usos, costumes, evitar alguns filmes, algumas questões para as mulheres, né, de maquiagem. É muito mais profundo do que isso. É obedecer a Deus, viver uma vida piedosa diante de Deus. Inconformismo e ao mesmo tempo transformação. Essa palavra transformai-vos é uma palavra conhecida, uma palavra grega que todos nós acredito que conhecemos. Metamorfose é aquela palavra usada para descrever a transição de uma lagarta para a borboleta. Você percebe que é uma mudança radical. A palavra transforma é a ideia de além da forma, acima da forma. O crente vive além da forma desse mundo. Não basta ser inconformado. Inconformismo é fácil, né? Não estou conformado. Mas a gente precisa se transformar. Nós somos chamados a viver conforme o chamado e a vontade de Deus. E essa transformação vem pela renovação da nossa mente. Uma vida transformada começa numa mente transformada. Se eu começo a pensar como o mundo, se eu começo a tomar a forma do mundo, se eu penso como o mundo, se eu desejo as coisas do mundo, se eu vivo as coisas do mundo, simplesmente eu estou me conformando. Se a gente começar a pensar na questão dos dons espirituais, qual é a nossa vida? Eu estou simplesmente utilizando tudo que Deus me deu como dom, como talento, para me conformar a esse mundo, apenas para ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom trabalhador? Eu estou apenas tomando a forma desse mundo? Ou eu estou usando isso também para a transformação, para ir além daquilo que eu posso ser nesse mundo? Se eu estou usando para servir a Deus. E é interessante essa questão da mente. Uma mente que pensa diferente é uma mente que vai mudar o coração. Mente e coração. E essa palavra mudança, ela está enraizada no princípio da nossa vida espiritual, que é o arrependimento. O que a palavra arrependimento significa? Mudança de mente. Arrependimento é quando você muda a sua mente, a forma de se pensar. Eu estava andando errado e agora eu mudei a minha posição. Eu não mais penso daquela forma. O arrependimento, então, é essa transformação. Eu não me conformo e eu me transformo a partir da presença do Espírito Santo, que desperta no meu coração essa mudança. A mente, então, é central para que nós tenhamos uma transformação. E a partir dessa nova mente, um novo coração e uma nova vida. E aí diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes a gente pensa na vontade de Deus só em relação à decisão, com quem devo me casar, onde devo ir, o que devo comprar. Mas aqui quando ele diz, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é exatamente uma vida diante de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É a santificação. A partir dessa transformação, eu terei uma possibilidade muito grande, de tomar decisões conforme a vontade de Deus. De nada adianta, de pouco adianta eu saber com quem devo me casar, qual emprego devo seguir, se eu não estou vivendo com Deus, se eu não estou buscando a presença de Deus.
Então, quando ele diz aqui que nós vamos apresentar a nossa vida como sacrifício, e assim, apresentar a vida como sacrifício representa não se conformar, mas viver uma vida além da forma, transformado. Ele está dizendo, e assim vamos viver conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a maior vontade de Deus para mim e para a sua vida? Que eu cresça espiritualmente, que eu viva uma vida consagrada ao Senhor. Portanto, irmãos, não para no versículo 2 o assunto, e aí ele vai dar exemplos mais práticos ainda. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele vai então dizer que nós devemos ter humildade, que nós devemos pensar conforme a medida da fé, conforme o dom que Deus repartiu a cada um de nós, e assim servimos a Deus. É muito oportuno essa mensagem, dizer que nós não devemos pensar além do que convém. É muito oportuno isso. Nós somos treinados pelo mundo a pensar além, a pensar grande. Você não é pouca coisa não, né? Você não é pouca porcaria não, você é muita, né? Você não é pouca coisa não. Uma cultura obcecada por autoestima. Desenvolver autoestima é algo sagrado. E será que isso funciona? Eu tenho uma autoestima, eu confio em mim mesmo. Isso não funciona. E é provado que isso não funciona em lugar nenhum. Eu preciso ser realista. Eu preciso pensar como eu realmente sou. Eu preciso ter uma análise mais próxima da realidade, de quem eu realmente sou. Não preciso pensar que eu não sou nada. Mas é perigoso. Pode deixar comigo. O que você precisa mesmo? Não sabe nem o que é que está precisando, né? Mas pode deixar que eu resolvo. Foi feita uma avaliação internacional de matemática com algumas crianças de 10 países. Isso já faz alguns anos. 2 análises. Primeiro, competência de matemática, e segundo, sentimento de autoestima dos alunos. Testes para analisar competência e analisar a autoestima daqueles alunos. É interessante o resultado dessa pesquisa em 2 países. Os coreanos foram os últimos dos 10 países em autoestima. Vocês têm ideia qual foi o lugar deles no desempenho da matemática? Primeiro lugar. Último em autoestima, primeiro lugar em desempenho. Os americanos, vocês têm dúvida em autoestima, que lugar que eles ficaram? Primeiro lugar em autoestima e último em desempenho entre os 10 países. Então, irmãos, pode ser prejudicial uma opinião mais elevada de si mesmo. Já dizia Paulo em Romanos 12: não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação. E ele diz aqui, porque pela graça que me foi dada. Paulo era um homem que recebeu a graça de Deus, de ser chamado apóstolo. Ele poderia ser o grande, mas o que ele disse a respeito de si mesmo? Sou o menor de todos, sou o principal dos pecadores. Ele não se achava melhor do que ninguém. Então esse homem diz para nós: não pense além do que convém. Levanta o problema dos dons, irmãos. Nós somos muito pessoas que puxam para nós mesmos a importância. O que eu faço é mais importante. E aí a gente esquece desse princípio todo que nós temos estudado, de que não tem mais importante
São partes do corpo, cada uma tem uma função. Todas são importantes, aí é a parte boa, né? Todas são importantes, porque se você não tiver um braço, você pode continuar a sobreviver, mas você vai ter uma limitação. E nós temos muitas vezes essa dificuldade de ter uma opinião correta de si mesmo, de achar que nós somos melhores, que a nossa profissão é a mais importante, que o nosso trabalho é mais importante. Somos um corpo. Pense então com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Um corpo que tem muitos membros, versículo 4 e 5. E assim, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós não podemos desperdiçar os nossos dons, nós não podemos deixar de praticar os nossos dons. Isso é oferecer a Deus o sacrifício vivo. E qualquer sacrifício, a palavra já diz, né? Eu tenho que servir a alguém. Se você tem um dinheiro e você pega e doa esse dinheiro para alguém, você fez um sacrifício para ajudar uma pessoa. Tudo que nós fazemos para o próximo é um sacrifício. Não no sentido negativo da palavra, né? Como se fosse algo ruim. Não, tem que ser um sacrifício agradável, um sacrifício de bom coração, com alegre por estar ajudando, sabendo que nós estamos servindo a Deus. E aí então ele entra nessa lista. Versículos 7 e 8, nós já falamos praticamente de quase todos esses dons aqui. E hoje nós queremos apenas falar rapidamente esses dois dons. A parte que diz ser ministério, dediquemo-nos ao ministério, 7a. E também depois no 8 diz o que contribui com liberalidade, da mesma forma que nós temos falado as outras semanas. Repare aqui então mais uma aplicação prática do que nós estamos ouvindo. Ser ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra ministério é a mesma de serviço, de diaconia. Então aqui está falando sobre o dom de diácono, mas servir e o dom do ministério não necessariamente é só para o diácono. O diácono tem um dom do ministério, do serviço, mas outras pessoas que mesmo não sendo diáconos, até mulheres, né? Mulheres também podem ter o dom de serviço. É mais um dos dons. E como eu sempre digo, mesmo não tendo determinados dons, nós fazemos e também devemos servir. No caso aqui, todos os dons. Mesmo não sendo evangelista, nós devemos evangelizar. Mesmo não sendo professores, devemos ensinar e assim por diante. Mas uma definição aqui do dom de ministério ou serviço é motivado por Deus para ser o canal através do qual suprirá a necessidade de uma pessoa que tem de realizar certas tarefas, mas não sabe ou talvez não tenha condições ou tempo necessário para fazê-los. Quem tem o dom de serviço, ele toma a iniciativa. Essa palavra do diácono, né? É alguém que toma essa iniciativa. Então, se acontece algum problema, né? O primeiro a se levantar para tentar organizar é quem tem o dom de serviço. Ele vai procurar uma forma de resolver o problema, de servir. Algumas características encontradas no possuidor deste dom: discerne necessidades práticas, as mais variadas, de indivíduos, grupos ou de uma situação. Então, tomar a iniciativa.
Procura quem possa substituí-lo, caso ele próprio não possa tomar todas as providências necessárias. Quem tem o dom de serviço também tem o dom de dar serviço para os outros. Tem gente que tem só o dom de dar serviço para os outros, mas na maioria das vezes a pessoa tem o dom de servir e também sabe organizar, né? Falar, você faz isso, você ajuda também, chama outras pessoas para servir. Cuida de suprir necessidades urgentes sem importar-se com o seu próprio cansaço, fica frustrado quando isso não é possível. Tem disposição de usar fundos pessoais para evitar atrasos em atender uma necessidade prática. Assume a responsabilidade de realizar uma tarefa de seu jeito, muitas vezes sem ser convidado, né? Aquele que diz, deixa comigo, eu faço. Então ele gosta de ajudar, às vezes mandar, também ser mandado, mas tem que ser bem mandado. Se envolve em mais variada tipo de atividades, e aí corre alguns riscos, né? Quem tem um dom de serviço às vezes é taxado de intrometido, e às vezes é mesmo, tem que tomar cuidado com isso. Nós falamos sobre o dom da liderança semana passada, né? Quem tem um dom de serviço às vezes atrapalha quem está na liderança, porque a liderança quer fazer assim, e quem tem um dom de serviço, ele vai lá e fala, não, mas assim vai ficar mais fácil, vai ficar mais rápido, e de certa forma tumultua. Mas ele quer ajudar, tem que ter paciência com quem está querendo ajudar. Quem tem um dom de serviço também pode ser alguém que acaba se envolvendo demais com certas obras, esquecendo talvez da família, esquecendo talvez de outras coisas. Você já viu aquela pessoa que muitas vezes você fala, nossa, parece que nem é crente, só está fazendo alguma coisa, né? Às vezes na hora do culto ele arruma uma coisa para consertar, não está assistindo o culto, às vezes tem que chamar a atenção, falando, olha, agora não, agora vamos ouvir. Mas porque a pessoa se sente melhor servindo, fazendo coisas, e está sempre alerta para aquilo que precisa ser feito. O outro dom espiritual é o dom de contribuir ou de repartir. Quem contribui com liberalidade? Tem uma definição aqui. O possuidor do dom espiritual de repartir é poderosamente motivado por Deus para ser canal através do qual ele suprirá as necessidades materiais de indivíduos ou grupos. Então é alguém que toma iniciativa, é alguém que realmente coopera financeiramente, ele tem esse dom de ajudar. Eu creio que todos nós conhecemos algumas pessoas assim, que se dispõem a ajudar, vê que alguém está precisando de algum dinheiro, se dispõe a contribuir. Uma pessoa espontânea, contribui, e isso não necessariamente tem que ser alguém rico, né, que tem que ter muito dinheiro. Às vezes não, às vezes é até o contrário, a pessoa não tem tanta situação financeira, mas ajuda, gosta de ajudar, faz isso com generosidade. E com certeza é alguém que gosta de servir, contribuindo, ajudando as pessoas. Pode surgir uma pergunta: ser dizimista é ser generoso, é ter o dom da contribuição? Quem tem o dom da contribuição, ele dá além do dízimo, né? O dízimo já é uma responsabilidade de todos nós, e aquele que tem o dom da contribuição, ele sempre está preparado para ajudar, para ser generoso para com as outras pessoas. Aqui diz o que contribui com liberalidade, sem medir esforços, com generosidade, faz isso de coração. Então são tantos dons, irmãos, nós não queremos cansar os irmãos falando um a cada domingo, as listas todas. Nós vamos voltar a falar isso em outros momentos, talvez uma quarta-feira ou domingo à noite, mas essa é a oportunidade que nós temos de servir a Deus. Paulo está rogando a cada um de nós que pelas misericórdias de Deus, nós não podemos ficar parados. Deus deu o quê? Deus deu a sua própria vida para nos remir do pecado e da morte. O que Ele quer de nós? Ele não quer que nós demos a nossa vida, Ele quer que nós sejamos contribuindo, nos esforçando, servindo na obra dEle.
A ação de Jesus foi para nos remir, para nos perdoar. A nossa ação é para gratidão, é por gratidão a Deus, nós servimos ao Senhor. Então, irmãos, nós esbarramos num ponto chave. Se nós simplesmente não buscamos servir, não nos envolvemos com a obra de Deus, não sei qual a desculpa, não sei qual é o meu dom, né? Nós temos que procurar. É isso que nós estamos fazendo esse ano, procurar o que eu posso fazer para servir a Deus. Mas eu preciso ficar incomodado. Não que eu vou pagar essa dívida, é uma dívida impagável, imensurável, mas é uma gratidão que eu devo ter por tudo que Deus tem feito por nós. Então, irmãos, nós temos duas possibilidades nessa terra. Ou nós nos conformamos com esse século, ou nós vivemos para esse mundo, ou nós vivemos o secularismo, ou nós nos tornamos uma igreja secular, ou nós nos apresentamos diante de Deus como sacrifício e servimos a Deus. Sacrifício é deixar aquilo que você gosta, mas aquilo que te afasta de Deus. Transformação, como nós dissemos, é ir além da forma, deixar de ser lagarta, né? Deixar de ser feio, de viver como esse mundo, mas se transformar em algo novo. E essa transformação, ela ocorre a cada dia, é a nossa santificação, ela ocorre a cada dia. Precisamos viver em constante transformação diante de Deus. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vossa santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus querido, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, uma passagem que todas as vezes que nós lemos, ela mexe conosco, ó Pai, porque nós somos muitas vezes fracos, nos conformamos, ó Deus, falamos a linguagem desse mundo, somos atraídos pelos pecados desse mundo, ó Pai. E o Senhor diz que nós não podemos fazer isso. E não apenas não nos conformar com este século, mas viver uma vida diferente, ó Deus, conforme o que cada um de nós foi chamado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos chamou, ó Deus, das trevas para a luz, e que nós possamos viver conforme o Teu chamado nas nossas vidas, ó Deus. Caminhar, ó Deus, os caminhos do Senhor para nós, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nos faça compreender a necessidade de aplicar essa palavra, ó Deus, e nós, ó Deus, possamos assumir esses compromissos. Estamos chegando no final de mais um ano, momento em que muitas pessoas, ó Deus, são chamadas para os cargos do próximo ano, ó Deus, e que haja no nosso coração esse desejo de estar dizendo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, ó Deus. Que nós possamos estar prontos, ó Pai, para o chamado do Senhor, ó Deus, e que o Senhor dê a cada um de nós, ó Deus, o saber, o reconhecer quem nós somos no corpo de Cristo, e assim, ó Deus, podemos servir ao Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém.